Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à 24ª aula do primeiro curso de raciocínio clínico da Universidade Federal de Berlândia. Meu nome é Júlia de Mello, eu sou acadêmica do 7º período e serei a moderadora de hoje. Para os alunos que realizaram as inscrições, o formulário de presença ficará aberto por 30 minutos após o término da aula, lembrando que é necessário 75% de presença para gerar o certificado. Deixaremos o chat aberto para perguntas e algumas delas serão respondidas ao término da exposição. As aulas ficarão gravadas neste canal até o término do ano, conforme pedido de alguns alunos. Eu reitero também que, devido aos trâmites quanto ao calendário especial remoto para o curso de medicina da UFO, até o final dessa semana nós daremos alguns comunicados quanto ao curso. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Eu convido agora o professor Dr. Diogo Fernandes, neurologista e professor da FAMED, que hoje dá início ao 7º módulo do nosso curso, com a palestra Síndrome do Neurônio Motor Superior e Inferior. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, senhor. E tem a missão aí de, nesses próximos minutos, né, a gente poder compartilhar um pouquinho, então, sobre a síndrome do neurônio motor. Tá ok aí o slide? Sim, tá ok. Pode começar. Bom, então a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre as síndromes, né, do neurônio motor, tanto superior quanto inferior, que de certa forma é um diagnóstico sindrômico, né, e ao mesmo tempo topográfico, comum, né, na prática clínica, e pelo menos nos diagnósticos diferenciais de quadros, né, e síndromes neurológicas. E eu escolhi, então, começar com um quadro clínico. Então, uma senhora de 55 anos, casada, secretária, natural e procedente de Uberlândia. E essa paciente, a queixa dela é um pé direito caído, né, há 6 meses. A paciente refere que há 6 meses iniciou um quadro de instalação lenta e progressiva, caracterizado por fraqueza muscular em membro inferior direito, apresentando dificuldade para deambulação e realizar tarefas antes desempenhadas com facilidade, como caminhar longas distâncias, subir escadas e levantar sem apoio. Ela refere que desde então notou atrofia muscular progressiva nesse membro, com uma notável diferença em relação ao membro contralateral. Ela nega dor em membros inferiores ou lombalgia, nega sintomas sensitivos, nega alterações esfincterianas, nega sintomas em membros superiores, nega disfonia, disfagia, dispneia, nega mialgia. E refere a presença de movimentos em membros inferiores. Com a ação de que... encontrei. Opa, só um minutinho. Só um minutinho aqui que travou. Pronto. E com a sensação de que a carne estava pulando. Bom, no interrogatório, ela referia ainda uma perda ponderal de 5 quilos, uma rouquidão esporádica, ela referia uma sensação de pigarro na garganta após algumas refeições, e também referia dispneia, mas uma dispneia ocasional, mais em posição ortostática. Ela não tinha comorbidades, não usava nenhum medicamento, tinha um pai hipertenso, uma mãe que faleceu aos 70 anos após um AVC isquêmico, tem 4 irmãos rígidos, ela é a mais velha, e nega casos semelhantes na família. Tem 2 filhos sem comorbidades e também negava doenças hereditárias, né, conhecidas na família. Bom, no exame físico neurológico, paciente consciente orientado no tempo e no espaço, uma fala fluente, preservada, sensibilidade tátil, dolorosa e vibratória, todas normais, lembrando que ela não tinha nenhuma queixa sensitiva, né? A marcha, a gente conseguia evidenciar um pé realmente caído à direita, né? Dificuldade na dorsiflexão do pé à direita. No exame de motricidade, ela tinha uma força grau 5 em membros superiores. Embora ela não queixasse, ela apresentava sim uma fraqueza também no membro inferior esquerdo, uma força grau 4. E no membro inferior direito, uma monoparesia, né? Uma força grau 4, mas chamava atenção uma força grau 3, né?
nos músculos de inervação segmentar L5 e S1. Então, no glúteo médio, né, no tibial anterior, para realizar a dorsiflexão do pé, a rotação medial da perna, a flexão da perna. Então, músculos bem fracos, né, uma força grau 3. Ela tinha realmente uma miotrofia importante em membro inferior direito. Tinha reflexos simétricos em membros superiores, porém hiperreflexos grau 3. Os reflexos eram assimétricos em membros inferiores, inclusive grau 4 à direita, grau 3 à esquerda. Então, ela apresentava grau 4 no reflexo patelar e aquileu, inclusive com reflexo cutâneo plantar em extensão à direita, caracterizando, portanto, o sinal de Babinski. Bom, o que chamava a atenção quando a gente examinava essa paciente é que, além desse quadro motor, né, de fraqueza, né, assimétrica, mais em membro inferior direito, é que quando ela referia, né, na história que a carne tremia, ela apresentava esses movimentos involuntários, né? Então, aqui a gente observa na língua, né, na face, no queixo, né, na região, nos músculos periorais também. Então, vários músculos da face com essas contrações involuntárias que a gente define como fasciculações. E essas fasciculações, elas eram observadas não só em face, né, em segmentos da face, mas também em membros superiores e em membros inferiores. Bom, então, uma queixa de um pé caído, um quadro lento, progressivo, caracterizado por fraqueza muscular em membro inferior direito. Essa fraqueza acompanhada por uma atrofia muscular progressiva e esses movimentos involuntários que, como a gente observou no exame físico, eram fasciculações. No exame físico, um exame sensitivo normal, porém, uma fraqueza muscular assimétrica, né? Evidente em membros inferiores, pior no membro inferior direito, onde a gente observava, né, uma miotrofia importante, e a gente tem também sinais de liberação piramidal. Então, ela tem uma hiperreflexia, inclusive com reflexos patológicos em membro inferior direito, grau 4, e com sinal de Babinski à direita. Eu elaborei uma lista de problemas bem resumida, então, uma fraqueza muscular assimétrica e progressiva, de início em membro inferior direito, atrofia muscular em membro inferior direito, presença de fasciculações difusas, uma hiperreflexia global, porém com reflexos patológicos, né, bem evidentes em membro inferior direito. Então, um quadro bem assimétrico, né? E vale destacar, né, a ausência de sintomas sensitivos, inclusive anormalidades no exame físico sensitivo, a ausência de dor e a ausência de comprometimento esfincteriano. O fato é que nós estamos diante de uma doença que é exclusivamente motora, né? E todas as vezes que isso acontece, eu preciso, né, relembrar o conceito de unidade motora. Então, na maioria das vezes em que eu encontro, na prática clínica, uma doença que tanto na história quanto no exame físico, ela é exclusivamente motora, eu preciso pensar em diagnósticos diferenciais que me remetem aí a essa unidade, né, unidade motora. E a gente precisa, então, elaborar diagnósticos sindrômicos, topográficos, para aí, então, pensar em diagnósticos etiológicos para esse caso. Bom, na neurologia, a gente tem uma peculiaridade que é que, em alguns casos, né, o diagnóstico topográfico, ele já corresponde a um diagnóstico sindrômico, né? Então, em muitas situações, quando a gente elabora um diagnóstico topográfico, consequentemente, a gente já cria, né, a gente já consegue pensar num diagnóstico sindrômico específico. Então, eu vou passar rapidamente aqui por alguns diagnósticos sindrômicos e topográficos em neurologia, só para a gente entender a importância do diagnóstico topográfico. Então, aqui no exemplo 1, as síndromes medulares, né? Então, a gente tem várias síndromes medulares, então a gente tem a síndrome medular central, a síndrome medular anterior, a síndrome medular posterior, a síndrome medular completa, né? A síndrome de Brown-Séquard. Ou seja, eu posso encontrar no meu exame físico, né, sinais semiológicos que sugiram um comprometimento medular
E quando eu encontro isso na prática clínica, eu já posso dizer que eu estou diante de uma síndrome medular. Exemplos, né? Então, aqui, uma doença desmielinizante, sistema nervoso central, uma neuromielite ótica, na qual a gente observa um hipersinal aqui na medula cérvico-torácica, uma alteração bem extensa, né, comprometendo vários corpos vertebrais, com predomínio, né, um comprometimento mais central. Nessa paciente, eu teria, então, um quadro clínico, uma história, achados do exame físico compatíveis com uma síndrome medular. E aí eu poderia pensar como etiologia isquêmico, vascular, autoimune, inflamatório, desmielinizante, compressivo, neoplásico, enfim. Mas aqui um exemplo clássico de quando um diagnóstico topográfico, ele já sugere um diagnóstico sindrômico. Lembrando que nas síndromes medulares, né, a gente precisa chamar bastante atenção para a presença de nível sensitivo, né? Então, a gente tem os dermátomos, né, que são bem descritos na neuroanatomia, e quando eu tenho a presença, né, no meu exame físico neurológico de um nível sensitivo que respeita, né, uma faixa, um dermátomo, isso, até que se prove o contrário, sugere muito uma síndrome medular. E chamar atenção para a alteração esfincteriana. No nosso caso clínico, o paciente não tem nível sensitivo e não tem comprometimento esfincteriano. O comprometimento esfincteriano, ele tem outras etiologias, mas também é classicamente associado ao comprometimento nas síndromes medulares. Um outro exemplo de diagnóstico topográfico que corresponde a um diagnóstico sindrômico são as síndromes do tronco cerebral. Eu não vou entrar em detalhes, não é o objetivo da aula, mas a gente tem síndromes mesencefálicas, né? A gente tem síndromes da ponte, síndromes do bulbo, quadros cerebelares, que, quando, né, evidentes no meu exame físico neurológico, já sugerem um diagnóstico topográfico e também um diagnóstico sindrômico. Se a gente relembrar na neuroanatomia, a gente tem vários, né, inúmeros epônimos que descrevem muito bem todas as síndromes do tronco cerebral. Vale a pena revisar depois. A gente tem como um outro exemplo a síndrome dos nervos cranianos, né? Então, em algumas situações, o paciente tem como manifestação clínica o comprometimento de múltiplos nervos cranianos, às vezes de forma confluente, de forma assimétrica, né, em quantidades variáveis, mas o fato é que quando eu tenho um comprometimento combinado de pares cranianos, na minha história e no meu exame físico, eu posso chamar isso de síndromes de nervos cranianos. Eu fiz questão de relembrar porque muitas vezes os alunos têm dúvida, né, de formar diagnósticos sindrômicos, e na neurologia vale esse conceito de que o diagnóstico topográfico me ajuda na elaboração de diagnóstico sindrômico. Um outro exemplo são as síndromes miastênicas, né, que são alterações que nos levam a pensar em distúrbios da junção neuromuscular, seja na membrana pré-sináptica ou na membrana pós-sináptica, né? Então, um quadro clínico caracterizando aí as síndromes miastênicas. A gente tem como exemplo clássico a miastenia graves, né, na qual o indivíduo apresenta pitose palpebral, oftalmoparesia, comprometimento facial, bulbar, fraqueza muscular proximal, fadigabilidade, flutuação dos sintomas, né, ao longo do dia, caracterizando a miastenia graves. Bom, o fato é que, em neurologia, o diagnóstico topográfico é essencial. É impossível, né, se fazer neurologia sem um exame físico detalhado, um exame físico minucioso, porque talvez eu ouse dizer que nós somos a especialidade que mais depende do exame físico, da semiologia, né, bem feita, apurada, né, detalhada. Bom, e aí, no sistema nervoso periférico, a gente relembrar também as estruturas que podem estar envolvidas nas doenças do sistema nervoso periférico. Então, em um, a gente tem como exemplo o corno anterior da medula, né, caracterizando aí as doenças do neurônio motor inferior. Em 2, as radiculopatias. Em 3, as radiculopatias, né, componente sensitivo e motor. 4, o plexo, né, seja o plexo braquial, o plexo lombosacro.
Em 5, o nervo periférico. Em 6, a junção neuromuscular. Em 7, a fibra muscular propriamente dita. Ou seja, várias estruturas podem também me sugerir um diagnóstico mais apurado. E no exame físico, eu posso, né, quando eu penso num quadro periférico, né, pensar em qual dessas estruturas é responsável pela fenomenologia clínica, né, pelas alterações clínicas que a gente encontra no paciente. Bom, voltando para o nosso caso clínico, então a gente tem uma doença exclusivamente motora, e aí, por obrigação, a gente precisa repensar as doenças que comprometem a unidade motora. E aí a gente entra na síndrome do neurônio motor superior e do neurônio motor inferior. O que caracteriza, então, a síndrome do neurônio motor inferior? Então, essa síndrome ela é caracterizada pela presença de fraqueza muscular, geralmente progressiva, atrofia, e aí a gente chama a atenção que a atrofia no neurônio motor inferior, ela é desproporcional ao desuso, ou seja, ela é uma atrofia grave, ela é uma atrofia precoce, ela é uma atrofia facilmente, né, percebida no exame físico de motricidade. Ela cursa com hiporreflexia ou até mesmo arreflexia, hipotonia e a clássica presença de fasciculações. Então, quando eu tenho uma combinação desses sinais e sintomas, eu preciso pensar numa doença de neurônio motor inferior. O que a gente vê, às vezes, o aluno confundindo bastante, e ele chama de neurônio motor inferior algumas síndromes neurológicas ou alguns quadros em que há sintomas sensitivos, né? Então, se a gente voltar nesse slide, a gente vai relembrar algumas condições, né, algumas topografias do sistema nervoso periférico, que podem cursar também com arreflexia, com hipotonia, com fraqueza muscular progressiva, com atrofia também precoce, que é desproporcional ao desuso. Porém, existem sintomas sensitivos. Então, se há sintomas sensitivos, eu não vou pensar numa doença, né, do neurônio motor inferior isolado, né? Eu posso pensar em comprometimento do plexo braquial, eu posso pensar em polineuropatias ou mononeuropatias múltiplas, mas eu não penso em comprometimento do neurônio motor inferior isolado. É claro que em algumas situações existe uma combinação. Então, eu tenho uma síndrome de neurônio motor inferior com um quadro sensitivo associado, né? Mas eu tenho algumas condições, como o caso clínico que a gente apresentou, em que há exclusivamente o comprometimento do neurônio motor inferior. No exame físico do nosso paciente, o que fala a favor, então, desse comprometimento do neurônio motor inferior? Então, a monoparesia, né, em membro inferior direito, ele tinha fraqueza muscular evidente, né, inclusive de forma assimétrica. Então, era uma fraqueza pior no membro inferior direito, e mesmo no membro inferior direito, eu consigo distinguir alguns miótomos, né, alguns músculos que são correspondentes a um nível específico, que eram mais comprometidos ainda. Como aqui, então, os músculos de inervação L5 e S1, a esse segmento específico, eles eram piores do que outros músculos de inervação L2, L3, L4. Então, a amiotrofia é importante no membro inferior direito. Então, se a gente relembrar, então, a própria paciente dizia que, mesmo na história, ela relatava isso, que a perna direita, ao longo desses 6 meses, ela evoluiu com uma atrofia importante. Ela notou que a perna era mais fina, né? Existia uma assimetria nesse membro. Então, há uma amiotrofia importante no membro inferior. Então, e a fasciculação, né? Então, a gente evidencia fasciculações na face, segmento bulbar, membros superiores e membros inferiores. Então, fraqueza, atrofia muscular importante e presença de fasciculações, isso me sugere, né, um comprometimento, síndrome do neurônio motor inferior. Bom, em relação aos sinais de comprometimento do neurônio motor superior, então também a presença de fraqueza muscular, uma atrofia, mas que aqui é uma atrofia proporcional ao desuso.
Então, se a gente pensar, por exemplo, num paciente com AVC, e se depois de um ano do AVC a gente compara um membro com outro, existe uma atrofia, mas uma atrofia que não é tão grave, que não é tão evidente, que ela é proporcional à imobilidade desse membro. Se você sofrer uma fratura, né, imobilizar a sua perna, né, depois de alguns meses, você vai evidenciar uma atrofia nesse membro, uma atrofia que é muscular. Mas essa atrofia, ela é proporcional ao desuso. Ou seja, ela não sugere aquele quadro tão grave, evidente, né, tão dramático como na atrofia que nos remete ao neurônio motor inferior. Então, a presença de hiperreflexia, desculpa, a reflexia aqui está errado. Então, a presença de hiperreflexia, a presença de hipertonia ou espasticidade e alguns sinais patológicos, alguns reflexos anormais, né? Como o clássico sinal de Babinski, que a nossa paciente apresentava, e o clonus, né, que é uma contração muscular involuntária mantida, desencadeada durante o exame físico dos reflexos tendinosos profundos. E a nossa paciente também apresentava, né, alguns sinais que sugerem um neurônio motor superior. Então, ela tinha uma hiperreflexia global, né, nos membros superiores eram reflexos grau 3. Reflexo grau 3, desde que simétricos, podem até ser encontrados em indivíduos normais. Mas nessa paciente, eles devem ser valorizados pelo contexto, né? Então, em membros inferiores, a gente tem um reflexo patelar e aquileu grau 4, ou seja, uma hiperreflexia definitivamente patológica. E o reflexo cutâneo plantar, né, em extensão à direita, ou seja, ela tem um sinal de Babinski à direita. Então, tudo isso, né, sugere uma hiperreflexia e, ao mesmo tempo, nos leva também a evidências de reflexos anormais, reflexos patológicos, sinal de Babinski, que indiscutivelmente, né, nos autorizam a pensar numa síndrome de neurônio motor superior. Então, mais uma vez, eu volto nesse esquema, né, para a gente entender um pouquinho da fisiopatologia. Então, a unidade motora, ela começa lá no corno anterior da medula, onde eu tenho, né, os meus motoneurônios, né, o corpo do meu neurônio motor, do motoneurônio. Esse corpo, né, neuronal, ele emite um axônio, né, e esse axônio, ele passa, né, pela raiz anterior, ele passa pelo plexo braquial, ele passa pelos nervos periféricos, e ele chega, né, então, até a fibra muscular. E o conceito de unidade motora, o que é, então? Então, são todas as fibras musculares que correspondem a um motoneurônio. Então, esse motoneurônio, ele é responsável pela inervação de uma quantidade específica de fibras musculares. E a esse conjunto de motoneurônio e essas fibras musculares correspondentes a esse motoneurônio, a gente chama de unidade motora. O que acontece em algumas doenças, então aqui a gente tem como exemplo 2 motoneurônios, que são responsáveis pela inervação de 2 grupos distintos de fibras musculares. Então, quando existe uma lesão, um comprometimento nessas estruturas, eu tenho, consequentemente, uma atrofia muscular importante, grave, né, precoce, desproporcional ao desuso, né? Então, a principal manifestação, né, das doenças que comprometem a unidade motora são os sinais da síndrome de neurônio motor inferior: fraqueza, atrofia, fasciculação, hipotonia, hiporreflexia ou arreflexia. Aqui a gente fala de uma síndrome de neurônio motor inferior pura, né, isolada, que não é o que a gente viu no nosso caso. Aqui só para a gente ilustrar uma lâmina, né, de uma biópsia de músculo esquelético, músculo estriado esquelético. Então aqui à direita a gente tem fibras musculares, né, preservadas, então tamanhos, né, preservados, o núcleo periférico, né, pouco ou quase nenhum infiltrado, seja inflamatório, seja de fibrose, né, colágeno, então uma estrutura preservada. Aqui do lado a gente observa, né, uma imagem bem distinta, então a gente tem tamanhos de fibras musculares irregulares, algumas fibras musculares com núcleo
central, a gente vê uma desorganização estrutural e muitas fibras, né, elásticas, né, muita fibrose, tecido conjuntivo, sugerindo, então, uma lesão já crônica, né? Então, como é que no mesmo músculo a gente pode evidenciar, né, então, músculos preservados à direita, músculos com uma lesão crônica, né, inclusive com fibrose e lipossubstituição? Então, e esse é um exemplo, né, no estudo anátomo histopatológico, de uma consequência de uma lesão de um motoneurônio. Então, provavelmente, essas fibras musculares, elas correspondem a um motoneurônio que sofreu uma lesão. E aqui do lado, a gente tem uma unidade motora com fibras musculares completamente saudáveis, né, preservadas, né, nos permitindo dizer que existe um motoneurônio preservado. Então, em algumas doenças que a gente chama doenças que apresentam no estudo histopatológico um padrão neurogênico, é exatamente isso que acontece. A destruição de um motoneurônio leva a uma atrofia muscular nas fibras que correspondem a essa unidade motora, a esse motoneurônio. Bom, voltando ao nosso caso clínico na lista de problemas. Então, uma fraqueza muscular assimétrica e progressiva em membro inferior direito, uma amiotrofia em membro inferior direito, presença de fasciculações, hiperreflexia global, pior em membro inferior direito, onde há, inclusive, o sinal de Babinski e alguns sinais patológicos, né, de liberação piramidal. Lembrando que não há nenhum sintoma sensitivo, seja na história ou objetivamente no exame físico, não há dor e não há comprometimento esfincteriano. Bom, então, se eu resumir a fraqueza progressiva à amiotrofia, eu posso inferir uma síndrome de neurônio motor inferior. A hiperreflexia sugere uma síndrome de neurônio motor superior. Então, eu tenho uma doença que combina uma síndrome de neurônio motor superior e uma doença que combina a síndrome de neurônio motor inferior. Eu esqueci de comentar, então, na síndrome do neurônio motor superior, se a gente relembrar o arco reflexo, a gente relembra que a via eferente, né, do arco reflexo, existe uma ativação dos motoneurônios responsáveis pela contração da musculatura agonista, né, e uma inibição, né, uma ativação dos motoneurônios inibitórios que vão levar a uma inibição da musculatura antagonista, né. A via piramidal, o trato córtico-espinhal, né, então, esse trato ele é responsável por uma inibição, né, dessa via, né, desse arco reflexo. Então, ele inibe os motoneurônios ali no corpo anterior da medula. Então, é por isso que quando há uma síndrome de neurônio motor superior, eu tenho uma espacidade, eu tenho hiperreflexia. Esse é o entendimento fisiopatológico, né, do porquê da gente apresentar hiperreflexia, sinal de Babinski, né, sinais que sugerem uma liberação, e como o próprio nome diz, liberação piramidal, ou seja, o trato piramidal, o trato córtico-espinhal, liberou, né, a unidade motora, por isso, liberação piramidal. E por isso que, muitas vezes, a gente define isso como síndrome de motoneurônio superior ou síndrome piramidal. Mais uma vez, o diagnóstico topográfico é, portanto, essencial em neurologia, né? Então, temos uma doença exclusivamente motora, e que topograficamente eu posso afirmar nesse momento que é uma síndrome do neurônio motor inferior e uma síndrome do neurônio motor superior. Então, eu tenho um comprometimento que está aqui em né, um motoneurônio, mas também tem o comprometimento do neurônio motor superior do trato córtico-espinhal pelas alterações físicas que a gente já comentou. Uma outra maneira de abordar esse caso é como eu abordo a monoparesia em membro inferior direito, né? Então, o paciente chega e a queixa dele é pé caído, né? Então, anatomicamente, topograficamente falando, o que poderia, né, explicar uma fraqueza, né, uma monoparesia de membro inferior direito? Então, eu tenho que pensar em toda a via, né, em toda a via motora. Então, a gente precisa lembrar que a via começa no córtex motor, né? Então, no giro pré-central, onde, segundo o homúnculo de Penfield, a gente tem, né, áreas que têm uma correspondência anatômico-funcional muito evidente, né, e que realmente
existe uma correlação, né, na nossa prática clínica. Então, se a gente relembrar, a gente tem aqui a área motora, né, da perna, né, e do pé. Então, na porção bem medial, né, do córtex motor, a gente evidencia a área cortical motora do pé. Então, uma lesão na área do córtex motor do pé poderia justificar uma fraqueza de membro inferior direito? Sim, mas nós teríamos apenas uma síndrome do neurônio motor superior. Então, por isso, nesse caso, eu posso afirmar para vocês que nós estamos diante de uma doença que não compromete apenas o sistema nervoso central. Eu não posso pensar, por exemplo, num AVC, numa neoplasia de área motora da perna, ou numa lesão expansiva, num abscesso cerebral, enfim, inúmeras etiologias, mas que levariam, né, a uma manifestação clínica de síndrome de neurônio motor superior. Né? Então, a gente não teria uma atrofia tão importante, tão precoce, a gente não teria fasciculações, né? Então, isso precisa ser destacado. Para justificar um pé caído, né, uma fraqueza de membro inferior direito, eu poderia ter uma lesão do plexo lombosacro, né? Então, o plexo lombosacro, ele é subdividido em plexo lombosacro superior e inferior, e o plexo lombosacro inferior, né, é um dos grandes nervos, né, que são formados a partir desse plexo lombosacro, é o nervo ciático, né, e do nervo ciático a gente tem inúmeros nervos periféricos, como o nervo fibular, que é responsável, por exemplo, pela dorsiflexão do pé. Então, tanto uma radiculopatia L5 ou uma lesão do plexo lombosacro inferior poderiam levar como manifestação clínica uma monoparesia de membro inferior direito. No nosso caso, a gente pensa em lesão de plexo ou radicular? Não, o paciente não tem dor e ele não tem sintomas sensitivos, né? Então, doenças do plexo lombosacro ou do plexo braquial, elas obrigatoriamente cursam com manifestação sensitiva associada. E além disso, eu tenho sinais de hiperreflexia, sinais de liberação piramidal. A lesão restrita e isolada do plexo braquial, ela levaria a uma manifestação semelhante ao neurônio motor inferior, porém acompanhada de sinais e sintomas sensitivos. Por isso, nesse caso, definitivamente a gente não pensaria em doenças do plexo braquial, e no mesmo raciocínio, a gente também não pensaria, né, em lesões do nervo ciático, né, ou lesões aqui do nervo fibular comum, que é responsável pela inervação dos músculos do compartimento anterior da perna, que fazem a dorsiflexão do pé e que talvez levariam a um pé caído. Então, uma das causas de pé caído é a lesão do nervo ciático, é a lesão do plexo lombosacro, é a lesão do nervo fibular comum, por exemplo, aqui ao nível da cabeça da fíbula. Então, é uma lesão clássica, quando as pessoas perdem peso rápido, ficam imobilizados durante muito tempo, né? Então, por que não pensar em doença de nervo periférico? Porque não há sintomas sensitivos, né, associados nesse paciente. Bom, quando pensar em doenças da junção neuromuscular? Então, doenças de junção neuromuscular, geralmente elas têm uma manifestação mais sistêmica. É muito difícil, né, pensar numa doença de junção neuromuscular tão assimétrica e tão isolada, né, em um único membro por um momento. Lembrando que o que classicamente nos leva a pensar nas doenças de junção neuromuscular é a presença de fatigabilidade e vulnerabilidade dos sinais e sintomas ao longo do dia, né, o que a gente não encontra, né, nessa paciente. E doenças das fibras musculares, doenças musculares propriamente ditas, e aí é muito difícil essa diferenciação. Então, é muito difícil a gente diferenciar doenças do neurônio motor inferior de doenças musculares. Alguns sinais e sintomas, né, eles podem sugerir um ou outro, mas o fato é que na prática clínica, esse diagnóstico topográfico sempre caminha junto. Então, quando eu tenho uma manifestação clínica de neurônio motor inferior, principalmente na ausência de fasciculações, é impossível, né, clinicamente, eu distinguir um quadro de motoneurônio inferior de um quadro miopático, né, um comprometimento isolado de fibras musculares. A gente precisa lembrar que nem toda miopatia é proximal, a gente tem algumas miopatias que apresentam início distal, e nem toda miopatia é simétrica. A gente tem sim alguns quadros, né? Não, isso não corresponde, né, ao mais comum, mas em algumas situações a gente pode ter sim quadro miopático assimétrico e de predomínio distal, como na nossa paciente.
Bom, e aí a gente entra, então, nas doenças do neurônio motor, que, na verdade, nesse caso, né, é o nosso principal diagnóstico diferencial. Então, as doenças do neurônio motor, ela são definidas, né, pelo comprometimento do sistema motor voluntário, né, incluindo o corno anterior da medula, o núcleo dos nervos cranianos e os tratos, né, córtico espinhal e córtico bulbar. A esclerose lateral amiotrófica, ou ela é a mais conhecida, né, dentre essas doenças, dentre esse grupo de doenças, e também a mais frequente, né, encontrada na prática clínica. A gente tem pelo menos, né, 4 doenças que classicamente são definidas como doenças do neurônio motor, ou DNM. Então, a esclerose lateral amiotrófica. Na esclerose lateral amiotrófica ocorre o comprometimento tanto do neurônio motor superior quanto do neurônio motor inferior. A esclerose lateral primária. Na esclerose lateral primária existe o comprometimento isolado do neurônio motor superior, ou seja, do trato córtico espinhal, córtico bulbar. Então, o paciente apresenta apenas como manifestação clínica sinais de liberação piramidal. Então, hiperreflexia patológica, hipertonia, espasticidade, sinal de Babinski ou outros sinais anormais, reflexos anormais. A paralisia bulbar progressiva, quando o início, né, desse comprometimento muscular voluntário, ele ocorre, né, nos núcleos dos nervos cranianos, que tem uma função motora. Então, a gente tem um quadro bulbar, fraqueza, né, nos músculos da orofaringe, na língua. Então, a gente tem disfagia, disfonia, dispneia, como primeira manifestação clínica, inclusive, em alguns casos, de forma isolada, ou seja, tem sintomas bulbares que evoluem de forma progressiva e talvez, tardiamente, a gente tenha um comprometimento de membros superiores e inferiores. E a atrofia muscular progressiva, que você encontra apenas um comprometimento de neurônio motor inferior. Então, fraqueza, cãibra, atrofia, fasciculações, hipotonia, arreflexia ou hiporreflexia, né, correspondendo aí a um comprometimento isolado. Então, quando pensar em doenças do neurônio motor? Quando clinicamente eu apresento uma doença exclusivamente motora e que pode apresentar, então, sinais de neurônio motor superior e ou inferior. Então, geralmente, as doenças do neurônio motor correspondem a uma doença degenerativa, né? O curso clínico é variável, mas sempre de forma progressiva. A causa da maioria dessas doenças ainda é desconhecida, né? Então, em até 15, 20% dos casos, há um componente familiar, hereditário, por isso a história familiar é muito importante, embora a maioria dos casos sejam esporádicos e adquiridos. E em alguns quadros a gente observa uma doença multissistêmica em relação ao componente neurológico. Então, a gente pode ter um quadro cognitivo, demencial, por exemplo, né, associado ao quadro motor, às vezes até com critérios clínicos para a gente diagnosticar um quadro, por exemplo, de uma demência frontotemporal, que classicamente é associada a algumas formas de doença do neurônio motor. Então, o sintoma inicial na doença do neurônio motor mais referido pelos pacientes é fraqueza muscular e atrofia, como na nossa paciente. Então, os sintomas, eles são geralmente assimétricos, né? E ocasionalmente de forma monomérica, como na nossa paciente, né? Um único membro sintomático, né, no início da doença, ou manifestação monomérica, apenas membro inferior direito. Menos comumente, né, como a gente comentou, os sintomas iniciais, né, eles nos remetem a um comprometimento da fala, deglutição, fraqueza do segmento cefálico, né, e distúrbios respiratórios. Aqui, distúrbio respiratório não pelo componente pulmonar, mas pelo componente restritivo. Se a gente relembrar a mecânica, né, da respiração, a gente relembra que o movimento respiratório, ele depende não apenas de um pulmão funcionante, mas de uma estrutura muscular funcionante. Então, a gente tem músculos intercostais, músculos cervicais e, sobretudo, diafragma, né, que é responsável pelo movimento e por toda a fisiopatologia respiratória. Então, algumas doenças neuromusculares, inclusive as doenças do neurônio motor, elas levam a um comprometimento respiratório não por um componente pulmonar,
mas por um componente muscular que leva, sim, a uma disfunção respiratória. E as fasciculações, que geralmente são observadas pelo médico examinador, embora também possam ser referidas pelo paciente, né, como primeiro sintoma da doença. Então, uma chave, né, para o diagnóstico. Então, se a presença de fasciculações, como nessa paciente, associada à fraqueza muscular, especialmente quando multifocal e contínua ao longo do tempo, isso é altamente sugestivo de uma doença do neurônio motor. Então, a história e o exame físico dessa paciente já nos permitem pensar e clinicamente, né, inferir um diagnóstico de doença do neurônio motor. E isso é tão importante que praticamente não existe nenhuma outra condição na qual se pode observar a concomitância de sintomas que correspondem ao comprometimento de neurônio motor superior e inferior em um mesmo segmento ou em uma mesma extremidade, na ausência de dor ou sintomas sensitivos. Então, na nossa paciente, ela tinha um comprometimento do membro inferior direito. E no membro inferior direito era muito evidente sinais de neurônio motor superior, ela tinha reflexo patelar grau 4, aquileu grau 4, Babinski à direita, e ao mesmo tempo, nesse mesmo membro, sinais de neurônio motor inferior. Ela tinha atrofia, ela tinha fraqueza importante e tinha fasciculação. Então, quando a gente combina nesses sinais e sintomas de neurônio motor superior e inferior no mesmo segmento ou em um mesmo membro, em uma mesma extremidade, né, especialmente na ausência de dor ou sintomas sensitivos, praticamente não há outro diagnóstico a se pensar, senão, né, uma doença do neurônio motor, e nesse caso, né, quando há essa combinação, a esclerose lateral amiotrófica. A manifestação clínica mais comum da esclerose lateral amiotrófica é exatamente isso. Então, a combinação de sintomas de comprometimento dos neurônios motor superior e inferior, inicialmente limitados em sua distribuição, como nessa paciente, com predomínio dos sintomas de neurônio motor inferior. Então, geralmente, na clínica, o paciente ele tem mais sintomas, ele queixa mais, né, em relação àquilo que se refere aos sinais e sintomas do neurônio motor inferior. Às vezes o paciente ele não queixa muito sobre espacidade, sobre a hiperreflexia. Ele pode ter uma alteração de marcha, uma fraqueza, mas geralmente a queixa, né, ela nos remete, né, a um comprometimento mais do neurônio motor inferior. E o diagnóstico clínico, né, da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença do neurônio motor, é dependente da demonstração clínica, a clínica é soberana, de sinais de comprometimento do neurônio motor superior e inferior em um mesmo segmento e em diferentes níveis. Então, para diagnosticar uma esclerose lateral amiotrófica, eu preciso evidenciar, pelo menos em 3 segmentos, bulbar, cervical, torácico ou lombosacro, sinais e sintomas de neurônio motor superior e inferior, que é o que a nossa paciente apresentava. Então, ela apresentava fasciculações, né, que é uma manifestação clínica de neurônio motor inferior em todos os segmentos, né, bulbar, cervical, membros superiores e lombosacro. E, ao mesmo tempo, ela tinha sinais de hiperreflexia, né, nesses mesmos segmentos. Ou seja, clinicamente, é uma esclerose lateral amiotrófica. Bom, essa paciente evoluiu com a piora progressiva dos sintomas referidos em membro inferior direito, iniciando em seguida, né, sintomas, ela tinha alteração objetiva no exame físico, mas ainda não se queixava. Mas logo em seguida, né, depois de alguns meses, ela também inicia sintomas em membro inferior esquerdo e também em membros superiores, evoluindo, inclusive, com restrição motora importante, comprometimento de capacidade funcional, tornando-se restrita a cadeira de rodas. No retorno, ela evolui também com queixas de disfagia, engasgos, né, e disfonia acentuada. Lembra, antes era uma rouquidão intermitente, uma sensação de pigarro ocasional. Agora são engasgos frequentes e uma disfonia acentuada. Então, ela apresenta uma doença que evolui de forma progressiva, inclusive com comprometimento respiratório evidente após um ano. Então, essa paciente, no início, ela referia uma dispneia leve, ocasional, na posição ortostática. Em decúbito dorsal. Depois de alguns meses, ela piora tanto essa capacidade pulmonar que ela precisa de ventilação não invasiva,
BPAP domiciliar e realizou também uma gastrostomia pela incapacidade de deglutição. Ela realizou uma eletroneuromiografia, que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico de doenças do neurônio motor inferior. Então, a eletroneuromiografia, ela avalia o sistema nervoso periférico. Então, a gente tem aqui um comprometimento exclusivamente motor, axonal, no segmento cervical, torácico, lombar e bulbar, com presença de fasciculações no meu exame de eletroneuromiografia. Então, isso confirma aí uma doença do neurônio motor inferior. É muito importante a gente realizar ressonância nesses pacientes, né, principalmente de encéfalo, ressonância lombosacra e cervical, para excluir, né, um dos principais diagnósticos diferenciais, né, das doenças do neurônio motor, que são quadros compressivos, né. Então, por exemplo, uma multirradiculopatia cervical, uma multirradiculopatia lombosacra. Então, essa paciente, clinicamente, né, pelo padrão eletroneuromiográfico e pela normalidade da ressonância, a gente pode dizer que ela tem, então, esclerose lateral amiotrófica. Então, no diagnóstico diferencial, né, a gente precisa caracterizar bem a evolução clínica e o fenótipo do paciente. Então, existe um comprometimento do neurônio motor superior, o diagnóstico diferencial é um. Existe um comprometimento isolado de neurônio motor inferior, né, então o diagnóstico diferencial é outro. E existe uma combinação, né, de neurônio motor superior e inferior, o diagnóstico diferencial é muito restrito, né, porque basicamente aí a gente tem uma clássica condição da esclerose lateral amiotrófica. Só para a gente citar rapidamente, né, outras doenças em que ocorre comprometimento do neurônio motor superior ou inferior. Então, aqui a gente tem a poliomielite, né, uma doença já erradicada no Brasil, que é uma infecção na qual o enterovírus leva a um comprometimento do corno, né, do motoneurônio lá no corno anterior da medula. E clinicamente, né, as crianças apresentam aí um quadro clínico, né, correspondente ao comprometimento isolado do neurônio motor inferior. Então, teríamos uma síndrome de neurônio motor inferior. Geralmente também de forma assimétrica, né. Alguns quadros infecciosos podem levar a um comprometimento do motoneurônio inferior e também do neurônio motor superior. Então, algumas arboviroses, então, há pouco tempo a gente teve aí a epidemia, né, por Zika vírus no Brasil e em alguns países da América Latina. Então, na infecção pelo Zika, a gente viu vários pacientes fazendo um comprometimento, né, combinado, né. Alguns pacientes faziam um quadro periférico, alguns pacientes faziam um quadro de Guillain-Barré, e ao mesmo tempo apresentavam um quadro central, um comprometimento piramidal, porque eles apresentavam lesão medular, às vezes lesões medulares até com comprometimento mais anterior, levando aí a um quadro clínico de neurônio motor inferior combinado ao neurônio motor superior, um quadro multissistêmico, né, de certa forma. Então, alguns quadros infecciosos podem levar também ao comprometimento, né, do motoneurônio superior e inferior. Existem doenças hereditárias, né? Então, aqui é um exemplo de um paciente do nosso ambulatório que apresenta uma neuropatia motor hereditária. E nessa neuropatia motor hereditária específica, há uma mutação que leva ao comprometimento tanto da via piramidal quanto do corno anterior da medula, do motoneurônio inferior. Então, clinicamente, parece muito um quadro até de esclerose lateral amiotrófica, com a grande diferença é que é um quadro muito precoce. Então, esse rapaz, ele hoje tem mais de 30 anos, mas a queixa dele é que desde a infância ele nunca conseguiu ficar na ponta dos pés, né? E ao exame físico ele tem uma combinação de neurônio motor superior e neurônio motor inferior. E aí temos um diagnóstico de neuropatia motor hereditária. Então, por isso a evolução é muito importante, a forma como a doença se apresenta, né? Quando se iniciaram os sinais e sintomas referentes a essa doença. Aqui a gente tem a atrofia muscular espinhal, que é a principal doença neuromuscular em crianças hipotônicas, né? Então a gente tem uma clássica síndrome, que é a síndrome do bebê hipotônico, né? Que é a criança que desde o nascimento apresenta dificuldade respiratória, de deglutição, uma hipotonia, uma tetraparesia importante, ou às vezes até um quadro mais leve, com atraso apenas nos marcos motores do desenvolvimento. Então, uma criança que ela evolui com um quadro cognitivo bom, preservado, mas ela apresenta um atraso exclusivamente motor,
né? E clinicamente ela apresenta, né, sinais e sintomas que me levam a pensar no síndrome de neurônio motor inferior. Então, cãibra, fasciculação, fraqueza, hipotonia, atrofia importante, hipo ou arreflexia. Mas, como eu comentei, é muito importante, todas as vezes que a gente caminha, né, no diagnóstico diferencial das doenças do neurônio motor, a gente pensar também nas doenças musculares, né, porque nas doenças musculares também não há sinais sensitivos, também não há dor neuropática, né, você pode ter mialgia, mas com um padrão bem distinto de dor, mas o fato é que a gente precisa pensar, como a gente já comentou, nos principais grupos de doenças musculares, então as miopatias inflamatórias, as miopatias metabólicas, as distrofias musculares, as miopatias congênitas e as doenças mitocondriais. Bom, é isso. Espero que eu tenha sido didático, que a gente tenha cumprido o papel da aula. Obrigada, professor Diogo, pela excelente aula. Foi muito didático, sim. Nós temos uma pergunta da Ariana. Professor, bom dia. O senhor disse que dificilmente conseguimos diferenciar a doença do neurônio motor inferior das doenças musculares pela clínica. Como se daria a propedêutica, então, nesse caso? Muito boa pergunta, Ariana. Excelente. Então, a gente precisaria pensar em alterações laboratoriais, né? Então, a gente começa a investigação de doenças musculares, por exemplo, através da dosagem de CPK, né? Então, na doença neuromotora, a CPK, que é uma enzima muscular, ela é normal. Na maioria das doenças musculares, a CPK é alterada. E a eletroneuromiografia, que é o padrão ouro, né, para confirmação do diagnóstico, seja de doenças musculares ou de doenças do neurônio motor inferior. Então, no neurônio motor inferior, a gente tem um padrão neurogênico. Nas doenças musculares, a gente tem um padrão miopático. E se a gente faz a biópsia do músculo estriado esquelético, que em alguns casos a biópsia também é indicada, a biópsia muscular também mostra um padrão bem diferente daquela lâmina que a gente apresentou na aula. Então, no estudo histopatológico, a gente também tem, por definição, um padrão neurogênico, como aquele que a gente apresentou, e um padrão também miopático. E o exame molecular. Hoje em dia, né, a gente tem feito bastante estudo genético. Então, a gente tem que caracterizar bem o perfil do paciente, o fenótipo do paciente, porque o fenótipo, geralmente, das doenças musculares é um pouco diferente das doenças do neurônio motor inferior. Em alguns casos, a gente também não consegue diferenciar, e então a gente precisa montar esse quebra-cabeça. Então, é basicamente isso. Exames laboratoriais, principalmente CPK, eletroneuromiografia, que é o padrão ouro, então ela vai fazer essa distinção. Em alguns casos, a biópsia muscular. Lembrando que a gente não indica biópsia de músculo para fazer diagnóstico de neurônio motor inferior. Hoje em dia, a gente não faz essa indicação mais. A gente só indica biópsia mais para doença miopática. E, por último, a depender se é uma doença adquirida ou genética, o que vai fazer distinção final é o estudo genético molecular. Mas, basicamente, é isso. Muito boa pergunta, Ariana. Certo. Obrigada, professor, pelo esclarecimento. Só aguardar se vai ter mais alguma pergunta. O pessoal está elogiando a aula. A Isabela tem... A Isabela e o Sérgio não podem, são suspeitos. Então, muito obrigada, professor, mas foi muito excelente mesmo a aula. Chegamos ao fim da nossa 24ª aula do curso. O link da lista de presença está na descrição do vídeo e no nosso canal do Telegram. Nos vemos na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.